Você já imaginou o Google sem notícias? Esportes, atualidades, políticas, nada disso? Difícil, né? O Google não conseguiria funcionar dessa forma. A gente usa o Google não só para conteúdos perenes, os famosos conteúdo evergreen, aqueles que duram anos e anos, mas a gente também utiliza muito o Google para saber o que está acontecendo agora. Acontece que o Google não tem jornalistas no seu time produzindo essas notícias. Quem tem esses jornalistas são os diversos jornais espalhados mundo afora, e o Google pega essas notícias e apresenta, muitas vezes diretamente na sua página inicial, na SERP, né, na página de resultados de busca, trazendo com isso seus resultados. E adivinha, sem pagar nada por isso. Será que isso é um problema? A verdade é que foi feito um cálculo baseado num estudo feito por professores da Universidade de Colômbia, que diz que apenas no Brasil o Google teria que pagar 2,3 bilhões de reais por ano. Esse é o valor que o Google deveria pagar no Brasil para os produtores de jornalismo. Essa questão da compensação pelo uso de notícias vai voltar à tona por conta de uma regulação das plataformas digitais pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que já foi discutido no passado. Então, esse estudo que foi feito, chamado Pagando por Notícias, o que o Google deve aos publishers dos Estados Unidos, foi adaptado então para a versão brasileira para saber quanto que ele deveria no Brasil. E é uma discussão fundamental. É a gente pensar realmente, o Google não está produzindo as notícias, quem produz as notícias são os publishers, os jornalistas, os jornais, e o Google utiliza essas informações para divulgar por conta própria, impedindo esses jornais de ganhar o seu dinheiro, por exemplo, com publicidade. E a gente vem nessa dúvida, e aí, se o Google não utilizasse as notícias, né, qual seria o próximo passo? O que aconteceria com a nossa forma de buscar as coisas na internet? Porque a gente tem que lembrar que os jornais precisam desses acessos para poder ganhar seus anunciantes. Eles vivem de anúncios. E não se engane, o Google também vive de anúncios. A verdade é que, para você ter uma ideia, Google, Facebook e Amazon, hoje só os três concentram cerca de 65% do mercado de anúncios global. Então, o que o Google está fazendo? Divulgando as notícias dos jornais e ganhando ele mesmo com anúncios, sem deixar que esses jornais ganhem dinheiro exatamente da mesma forma, com anúncios em seus próprios sites, suas próprias ferramentas. Uma fala aqui estima que 35% das buscas o conteúdo noticioso agrega valor. Então, de cada 100 pessoas que usam Google Search, 35 delas acham que o conteúdo noticioso é essencial na busca. Ou seja, sem as notícias, a busca do Google perderia valor. E aí? Complicado, hein? Essa é uma discussão que vai muito para frente ainda, tem muito a se debater, e a gente sabe que ambos os lados têm suas razões em uma parte ou outra. O Google utiliza disso porque o Google precisa dessas notícias para conseguir seus acessos, da mesma forma os grandes portais de notícias, e os pequenos também, é claro, os portais de notícia em geral, também necessitam de suas visitas, seus acessos para poder vender anúncio. Quem ganha esse cabo de guerra? Excelente pergunta, que eu também não sei a resposta. A gente vai descobrir, pelo menos no Brasil, daqui a pouco, quando essa discussão for alavancada um pouco mais de força na Câmara dos Deputados. Google versus jornalismo brasileiro. O que chega por aí, hein?